Vamos se acomodar aí. Irmão, só existe dois caminhos. Ou você serve a Deus, ou você serve as trevas. Por isso que se você não quer largar o caminho das trevas, não adianta que a sua vida não vai mudar, não. Porque se você está servindo aos demônios, você não está querendo servir o caminho dos anjos, o caminho de Deus, que os anjos estão para nos mostrar e nos guiar. Então como é que você vai alcançar graça na sua vida? Por isso que tem muitas pessoas que não alcançam graça. Às vezes eu já fiz atendimento a uma pessoa durante um ano, uma vez na semana, indo nessa casa dessa pessoa e fazer oração e rezar e conversar com ela. Eu dizia: fulano, você tem que fazer isso, fulano, faça isso, 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 isso. Passou um ano, a vida da pessoa não ia nem para frente nem para trás. Eu cheguei uma hora e tive que dizer assim: olha, fulano, se você não fizer isso, eu nunca mais volto na sua casa para rezar, que eu estou perdendo meu tempo aqui. As portas do seu coração não estão abertas ao Espírito Santo, porque você não quer mudar, você não tem desejo de mudar de vida, você quer continuar nessa tua caminho de erro. Eu só vou voltar aqui no dia que tu quiser mudar de vida, porque eu não vou perder mais tempo contigo fazendo oração aqui, não. Então, irmãos, que a gente procure o caminho de Deus, né? Procure o caminho do bem. E hoje nós nem sabemos o que é mais bem, né? Tem gente que nem sabe mais o que é pecado. Às vezes eu converso com pessoas que não sabem nem o que é pecado. É uma tristeza hoje em dia, né? Como é que está a nossa confusão. Aí a gente se escandaliza. Então bora lá, já vai dar 10h30, né? Vamos pegar aí nossa apostila. Deixa eu ver qual é a página. A página Natureza Angélica, hoje nós vamos ver, né? A página 7. A Natureza Angélica, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Hoje não tem muita passagem não, mas vocês podem já ir marcando aí, ó. Marque aí o livro de Daniel. Pega aí, vão marcar o livro de Daniel. Capítulo 14. Daniel, capítulo 14. Daniel, capítulo 14. E o versículo 32 a 35. Capítulo 14, versículo 32 a 35. E podem abrir aí também no livro do Apocalipse. Podem marcar aí o Apocalipse, capítulo 22, versículo 9. Quem tiver a apostila está vendo aí, né? Fica mais fácil. Quem tiver a apostila. Então, bora lá, sobre a natureza angélica. Como é que é a natureza dos anjos? Nós vamos entender essa natureza angélica. Vamos abrir bem aí Daniel 14, 32 a 35, que vai dizer assim: então o anjo do Senhor tornou-o pelo alto da cabeça, e tendo-o pelos cabelos, levou-o com a impetuosidade do seu espírito até a Babilônia sobre a cova. Vamos lá aí, 14. Eu peço que vocês leiam a partir do 31. O versículo 31, a partir do 31. Ó. Eles jogaram... Deixa eu ver aqui, é Daniel 14, 30... tá aqui. Eles jogaram Daniel na cova dos leões, onde ficou 6 dias. Nessa cova havia 7 leões, e todos os dias jogavam para eles 2 condenados e 2 ovelhas. Nessa ocasião não lhes deram nada para que devorassem o Daniel. É do 31 ao 35, viu o versículo? Eu acrescentei um aí antes para ficar melhor da gente entender. Na Judéia, aqui é porque jogaram Daniel dentro da cova dos leões e os leões estavam famintos. Os leões estavam famintos. O versículo 33 vai dizer assim: na Judéia vivia o profeta Abacuque, o profeta de Deus. Tem um livro lá de Abacuque, né? Ele estava fazendo cozido, ó. O Abacuque, ele fez um cozido
partiu uns pães numa gamela e ia saindo para a roça. Ele estava indo levar o cozido lá para a roça, a fim de levar essa comida para os trabalhadores. Então, ao mesmo tempo que o Daniel estava sendo jogado na cova dos leões, o profeta Abacuque, do outro lado da cidade, estava preparando uma comida para levar para os trabalhadores. E olha só o que acontece, irmãos, interessante. No versículo 34, o anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor disse a Abacuque: esse almoço que você tem aí, leve para Daniel, lá na Babilônia, na cova dos leões. Gente, de repente aparece o anjo e diz assim: leve esse almoço lá para Daniel, na cova dos leões. Aí o que foi que Abacuque disse? Meu Senhor, eu nunca vi a Babilônia, nem conheço essa cova. O anjo do Senhor pegou pelo alto da cabeça, puxou ele pelo cabelo, carregou pelos cabelos e com a rapidez do vento colocou à beira da cova. Abacuque gritou: Daniel, Daniel, pegue o almoço que Deus lhe mandou. Daniel disse: tu lembrastes de mim, ó Deus, e nunca abandonas aqueles que te amam. Então Daniel pegou o almoço e comeu. Imediatamente o anjo do Senhor colocou Abacuque de novo no mesmo lugar onde estava antes. E mais essa leitura aqui é para a gente já entrar no assunto da natureza angélica, né? Como é que é a natureza dos anjos? A gente pensa, olha, teve uma pessoa que colocou nos meus comentários que disse assim: a gente pode, tudo bem a gente fazer oração, mas não adorar imagens. Ninguém adora imagens, né? Ninguém adora imagem, nem anjos. A gente até aprendeu isso ontem. Mas a gente sabe que os anjos recebem as ordens de Deus. Daniel estava fazendo uma oração. Ele estava fazendo uma oração louvando a Deus na cova dos leões. Estava fazendo a oração dele lá. E como é que Deus resolveu o problema dele, do Daniel? Como foi? Já que tem pessoas que dizem que os anjos não podem interceder e se intrometer na nossa vida para ajudar. Os anjos se intrometem sim, está bem aqui. Como é que Deus resolve? Como é que os anjos resolveram o problema? Como é que Deus resolveu? Deus enviou um anjo a um homem chamado Abacuque, não foi nem diretamente a Daniel. Deus não poderia simplesmente mandar o anjo lá na cova dos leões e abrir a jaula para resolver mais fácil o Daniel ir embora, como ele fez com Pedro. Pedro não estava preso e Deus não mandou os anjos lá e abrir e tirar as correntes e Pedro foi embora e estava pensando que era o sonho. Deus não poderia ter feito isso não, irmãos. Deus precisava mandar o anjo ir falar com o profeta Abacuque lá não sei aonde, a uns 500 quilômetros de distância, para poder pegar o almoço dos pobres dos trabalhadores que estavam na roça lá para comer, que o Abacuque já tinha acabado de fazer. De repente o anjo chega e diz: epa, vamos pegar esse almoço aqui e levar para Daniel na cova dos leões. Aí lá vai o anjo, pega o Abacuque, leva pelos cabelos. Só acho que ele tem muito cabelo, se fosse eu não ia dar para levar não, né, que eu tenho pouco cabelo. Pega pelos cabelos, leva o Abacuque na velocidade do vento. Eu acho que o almoço chegou até frio, né, na velocidade do vento. Chega lá na cova dos leões e entrega o almoço. O Abacuque entrega o almoço para o Daniel. Gente, precisa de tudo. Deus precisou de tudo isso para poder dar uma comida para o Daniel. Bom, vamos parar para meditar essa questão dos anjos, da intercessão, da ajuda dos anjos que executam as ordens de Deus. Para que Deus precisou que um anjo fosse lá no Abacuque, ao invés de Deus mandar o anjo ir diretamente lá para o Daniel e abrir a cova lá dos leões, tirar lá o Daniel de lá? Seria mais fácil, não? Mas, irmãos, é para a gente entender que Deus, os anjos, eles estão no nosso meio nos ajudando. É para a gente entender isso aí.
que Deus permite esses acontecimentos para serem registrados. São os registros que ele tem, fora os que não tem, né? Então, bora lá. É tal o esplendor de um anjo que as pessoas às quais eles aparecem muitas vezes se prostram por terra por temor e reverência para adorá-los, pensando que se trata do próprio Deus. Então, por isso, irmãos, que muitas pessoas antigas, como eu já falei nas outras lives, que tinham tendências de adorar anjos, se prostravam porque não conheciam os anjos e nem conhecia Deus. Então, é claro, ia haver aquele ser celestial poderoso dentro de uma luz. É claro que eles iam pensar que era Deus, não iam saber que a consciência deles, a cultura deles não levava a entender, eles iam adorar, né? Eles iam adorar. Conforme está relatado nas Escrituras e na vida dos santos. E assim que São João conta no Apocalipse. Vamos abrir agora o Apocalipse aí, ó. Apocalipse capítulo 22, versículo 9. Olha o que vai relatar aqui, ó. Eu vou ir até o 8, a partir do 8, começar do 8, vamos lá. Eu, João, fui ouvinte e testemunho ocular dessas coisas. Tendo-as visto e ouvido, ajoelhei-me para adorar o anjo. Olha, irmãos, se João não sabia que Jesus era Deus, não, para poder se ajoelhar diante do anjo. Esse aqui é o João que andou com Jesus. É aquela história que eu falei nas outras lives, né? Que ninguém sabia que Jesus era Deus. Os apóstolos, quando Jesus morreu, eles não sabiam ainda que Jesus era Deus, não. Eles só diziam que Deus enviou o Senhor, e o Senhor foi colocado ao trono acima dos querubins, depois que eles foram entender. Então, como é que João não entendia que Jesus era Deus e ia adorar para o anjo, né? Ó, às vezes aqui a gente pode entender vários sentidos. Tipo, claro, uma pessoa com muito respeito, que você tem tanto respeito a ela, você pode às vezes até adorar mesmo, beijar os pés dela por respeito. Mas não no sentido de que ela é uma divindade, né? Então, às vezes, aqui a gente tem que entender o contexto do João. O que passava na cabeça do João quando ele viu e adorou? Será que a essa altura do campeonato, ele que viu aqui no Apocalipse, ele viu Jesus sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? João não sabia a essa altura que Jesus é Deus. Ele sabia. Não é o mesmo João aqui do Apocalipse, não é o mesmo que escreveu os evangelhos? Que eu saiba né? O evangelho de João. O evangelho de João, ele vai dizer assim: o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Por que ele escreveu isso aí? Porque ele teve a revelação mais clara do que os outros. Então ele tinha mais consciência que Jesus era Deus. Então, se ele sabia que Jesus era Deus, ele já tinha entendido mais do que os outros. Pode perceber que Jesus deu revelação mais místicas, mais misteriosas para o João do que até o próprio Pedro, que é o Papa. Porque o Joãozinho era o mais puro de coração, como Jesus Cristo considerava ele. Joãozinho, ele era o mais... é o discípulo que Jesus mais amava, né? Então ele teve mais abertura para a revelação de Deus. Então João entendeu isso aí, ó. João vai dizer lá no próprio evangelho dele: o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, se ele sabia que Jesus é Deus, por que ele adorou o anjo? Às vezes era uma forma de reverência, pode ser. Então a gente tem que entender o contexto, por que dessa prostração, né? Aí o anjo vai dizer para ele esclarecer: não faça isso a mim, você deve fazer isso só a Deus. Porque João aqui na revelação, se a gente meditar, ele estava cansado aqui de ver uma multidão de gente, de anciãos, de anjos, se prostrar diante de Deus. E como é que ele não sabia que esse anjo aqui era um anjo, se ele já tinha visto os anjos se prostrando diante de Deus, se ele já tinha visto muitos santos se prostrando diante de Deus aqui no Apocalipse, se ele viu os anciãos se prostrando diante de Deus, se ele viu todos os seres da terra, do futuro, se dobrando diante de Deus, até os demônios, todos os espíritos, as entidades se dobrando diante de Deus, se ele viu tudo isso aí, ele viu quem era Deus na presença dele, como é que ele ainda vai adorar um anjo? O que ele fez? Ajoelhei-me para adorar o anjo, aquele que me havia mostrado essas coisas. É um mistério, né, esse anjo? Quem será esse anjo? Para ele adorar.
Mas ele não deixou. Não, não faça isso. Eu sou servo como você, como os seus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que você deve adorar. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época já se tinha tendência de adorar pessoas que são superiores a você. Então o anjo estava ainda educando. Imagina uma mentalidade de uma sociedade naquela época em que eles adoravam de tudo. Adoravam de tudo quanto eles achavam que era mais poderoso do que eles. Se eu acho que o Bolsonaro é mais poderoso do que eu, e tem gente que adora o Bolsonaro, vai adorar o Bolsonaro e prestar reverência a culto. Quantas pessoas não estão lá? Muitos estão até adorando mesmo, ou Lula, ou seja lá quem foi de político, o presidente lá da China. Quantas pessoas não adoram, não seguem ele, lá da Venezuela, etc. E por aí vai. O ser humano tem essa tendência, e naquela época era mais fácil de se adorar quem você considerava superior. Então o anjo está aqui educando ainda. Vamos entender como Deus está ainda educando o povo, dizendo, olha, só Deus é aquele ali, Deus é assim. Irmãos, enxerguem, Deus é assim, é só Ele que deve ser adorado. Ele estava fazendo entender, e nós hoje já sabemos, já entendemos, já temos consciência. Por isso eu volto a repetir, a imaturidade dizer que somos idólatras. Porque eu tenho uma imagem bem aqui, aí ficam botando nos meus comentários, dizendo que estamos adorando, que tudo bem, podemos fazer as nossas orações, mas não podemos adorar a imagem. Nós não estamos adorando, irmã, é muita imaturidade isso. Então está bem que adoramos os anjos, não adoramos, o anjo aqui está ensinando, ele está educando. Presta atenção aqui, como ele está dizendo, ó, eu sou servo como você, como tu. Eu sou servo como você, como seus irmãos, Pedro, Paulo, João, seus irmãos da terra lá, os humanos, como os profetas. Eu sou igual a ele, um profeta de Deus enviado. Olha o nível que o anjo se rebaixou, o nível se comparou a um ser humano. Olha a humildade do anjo. Eu sou como vocês lá da terra, lá de baixo. Sou ali como vocês. Olha o nível como ele se rebaixou. Para tudo fazer o João entender, João, só Deus. Tira essa confusão de adoração de tantas coisas que vocês têm. Vamos limpar a cabeça, entendeu? Deus está levando isso a ele. Então vamos lá voltar aqui. Seres racionais e livres, os anjos, né? Os anjos são seres intelectuais ou racionais, claro, inferiores a Deus e mais perfeitos que os homens. Eles são puros espíritos, a diferença nossa é que nós não somos puros espíritos. Eles não estão ligados a um corpo, então a gente bota nessa consciência, os anjos são puro espírito, eles não têm corpo material como nós, matéria, né? Tem uma inteligência luminosa e de uma vontade livre, eles são livres, executam as ordens divinas de forma livre e possante. Apesar deles terem sido criados por Deus do nada, os anjos foram criados por Deus do nada, coloquemos na nossa cabeça, né? Como tudo mais foi criado por Deus do nada, tudo, menos o próprio Deus. Deus existe por si mesmo, então tudo foi criado por Deus do nada. Ou pelo próprio fato de serem puramente espirituais, eles são seres imortais, os anjos não morrem, como nós seres humanos, nós éramos também para ser imortal, né? Então nós estamos entendendo aqui a natureza dos anjos. Aí nós vamos depois entender essas passagens da Bíblia desse contato dos anjos, né? Então, eles não têm nenhuma ligação com a matéria corruptível, com essa matéria que a gente toca, né? Eles não têm nenhuma ligação com isso aqui, não. Eles são totalmente independentes, livres. Tanto é que eles atravessam a matéria, né? Os anjos atravessam a matéria, como Jesus atravessou em corpo e espírito puro, né? Um só, o próprio Jesus, né? Atravessou a matéria. Imagine só o puro espírito. Então eles têm não tem essa ligação com a matéria como nós humanos. Então, ao contrário da natureza do homem, que a natureza do homem é composta de quê? A nossa natureza é corpo e espírito. Dos anjos, a natureza é puro espírito, né? A alma humana seja igualmente espiritual, ela tem uma parte espiritual, né? Ela foi criada por Deus para viver em união com o corpo. Nós fomos criados para... O nosso corpo e o nosso espírito foram criados para estar unidos. O espírito foi criado para estar unido ao corpo.
Quando a gente morre, o espírito ele fica sofrendo o tempo inteiro até receber a união novamente do corpo no dia da ressurreição, porque ele não foi feito para ficar desligado, né? Então há assim uma ruptura. Então, quando a alma se separa do corpo, ela permanece no chamado estado de violência, enquanto não se dá a ressurreição dos corpos. Os anjos não têm necessidade de um corpo como o homem, então desse modo, né, é um ser muito mais perfeito, apesar de ser inferior quanto à natureza apenas ao próprio Deus. Então é claro, os anjos eles só são inferiores a Deus na natureza e superior a nós na natureza. Não se pode, pois, ao pensar nos anjos, imaginar eles de uma maneira de uma alma humana separada de seu corpo. Então eu não posso imaginar que é como a alma de um ser humano, os anjos. Não, os anjos são tipo uma alma do corpo de uma pessoa separada do corpo. Não, os anjos não têm isso. Eles são puro espírito e pronto, eles não têm corpo. Não precisa se imaginar como nós seres humanos morremos, então a nossa alma se separa do corpo. Então, o corpo não é capaz daquilo que o anjo pode fazer, né? Na sua simples natureza, ou seja, a gente sabe que nós somos limitados. Tente atravessar uma parede. Tente atravessar essa parede aqui. Tente atravessar. Então nós somos limitados. O espírito, o anjo puro, não. Tal como o homem e os anjos existem realmente enquanto pessoas. Então os anjos existem como pessoas. Nós somos pessoa, então o anjo é pessoa. Tendo que o anjo é pessoa, nós somos pessoas, nós não somos animais. Quer dizer, a ciência diz que nós somos animais racionais, mas os animais não são pessoas. A Santíssima Trindade é pessoa. Deus Pai é pessoa, não é bicho. Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não é um pombo. O pombo é uma forma do Espírito Santo se apresentar, ou a língua. Então são pessoas, 3 pessoas da Santíssima Trindade. Eu não sou uma pessoa? A gente estava estudando os mistérios dos anjos naquelas histórias de ontem, né? Nas alegorias, como é que são os anjos. Então ele é pessoa. Então eles são substâncias individuais, têm inteligência própria, livre-arbítrio. Em outros termos, eles têm uma existência real diferente da de outros seres. Então os anjos, eles têm a capacidade, como nós, de conhecer as coisas, de amar, de servir, de escolher entre uma coisa e outra, como nós seres humanos, ele tem a capacidade de fazer a escolha. Eles não são seres imaginários, os anjos não estão na nossa imaginação ou na nossa ficção. Ele não é ser concebido da nossa cabeça, como a gente imagina os contos de fadas dos duendes, das fadas, né? Eles exprimem-se como personificações das virtudes e dos vícios humanos, né? Não se expressa como isso daí, ou das forças da natureza, nem tampouco emanações do poder de Deus. Então os anjos, eles não são fruto do que a gente imagina, do que ele é de algum vício seu ou de alguma virtude seu. Os anjos não são assim. Eles são por si só a natureza pura espiritual que existe independentemente de nós, de você botar na sua cabeça ou não. É clássica a definição de pessoa dada por Boécio, que diz o seguinte: rationales naturae individuae substantia, quer dizer o que? Substância individual de natureza racional, ou seja, os anjos, eles são, a natureza deles ele é individual, ele tem a sua individualidade como você é um só, individual, pensa por si mesmo, eu não penso por você, não sou eu que vou decidir as coisas por você. Então os anjos são como nós, racionais, só que diferente de nós, puro espírito. Os anjos foram elevados à ordem sobrenatural, isto é, chamados a participar da vida da graça, cujo fim é a visão beatífica de Deus. Vou já explicar o que é isso. Esta elevação é gratuita, mas discute-se em momento em que se deu. Para São Tomás foi no momento mesmo de sua criação. É de fé que os anjos... Aqui está falando o seguinte, lembra do dia 26 da live que eu falei? Como é que os anjos foram criados? Os anjos foram criados livres para decidir se queriam Deus ou não. Eles não podiam ver o Deus face a face. Então Deus deixou ele livre. Então São Tomás e alguns outros teólogos vão dizer assim, que os anjos, eles
ninguém sabe ainda explicar assim com detalhe qual foi a prova que os anjos tiveram. Subtende-se a prova de que foi revelado que a segunda pessoa iria vir na forma humana e eles deveriam adorar. Essa era a prova para eles verem Deus face a face. Mas não se sabe direito concreto o que seria esta prova. Mas que essa prova passou e os anjos que, antes de Cristo, né, vir, essa prova passou e os anjos puderam ver Deus face a face. E os anjos que passaram a ver Deus face a face, vamos assim dizer, eles não poderiam mais pecar, mesmo que eles quisessem, não tem como pecar. Então o segredo, irmão, está em ver Deus face a face. Por isso que em nossa vida é uma constante luta aqui dos nossos vícios. Nós só vamos ter força no dia que a gente vê Deus face a face. Quando a gente vê Deus face a face, a gente não vai mais pecar. Por isso que Deus deixa a gente livre, como os anjos. Os anjos também tiveram essa liberdade de aceitar e lutar por Deus, de querer ficar do lado de Deus. Por isso nós devemos lutar e querer ficar pelo lado de Deus. Então, depois que a prova passou nessa provação, né, cessou, para eles o termo de merecer, é também de fé que os anjos bons estão gozando e gozam para sempre da visão beatífica. A visão beatífica é de ver Deus face a face. Então, os anjos, as provas dos anjos já passou, então eles veem Deus face a face. E que os maus foram condenados a uma pena eterna. E os anjos maus foram condenados a uma pena eterna. Irmãos, então hoje vamos ficar por aqui. Amanhã, sim, sobre a parte da comunicação dos anjos, a gente vai ver só amanhã do que eu li hoje das passagens, né? Do poder que os anjos têm de tocar na matéria, né? Como ele tocou, como foi o anjo que tocou no Abacuque, que isso é verdade, isso não é fictício não, viu? Ah, mas isso aí é só um modo de dizer. Não, cuidado com as mentalidades de pessoas, até teóricos, que dizem que isso é só um modo de dizer, mas não é não. Os anjos têm o poder de tocar na matéria. Aí nas outras lives de amanhã que a gente vai ver a continuação, nós vamos entender isso aí, né? Dessa leitura que nós fizemos hoje, da natureza angélica, né? Que eles têm esse poder de tocar na matéria, né? De fazer a matéria, eles têm o poder de fazer as matérias se mover. Um anjo ele pode fazer, por isso que quando uma alma ela é possuída por Satanás, pelo demônio, o demônio faz, através ali daquela pessoa que está possuída, ele faz mover as coisas, né? A flutuar, levitar o corpo, né? A flutuar os objetos. Aí hoje existe uma falsa ciência. É uma falsa ciência essa, condenada pelas nossas doutrinas da Igreja Católica, e os padres exorcistas condenam ela. É a chamada parapsicologia, que procura explicar todos os fenômenos sobrenaturais de uma forma racional. É uma falsa ciência chamada parapsicologia. Fiquem bem alertas a isso aí. Que procura dizer que não há poderes sobrenaturais. Então vai dizer que a pessoa é que tem o poder de levitar as coisas. Não são os espíritos que estão possuídos. Então nós vamos entender amanhã a continuação, tá bom, irmãos? Vai ser sobre o conhecimento e a comunicação angélica. Como é que os anjos fazem esse contato com a gente. A gente já deu até um início hoje desse contato que ele fez, de levar, né, de entrar e conversar com Abacuque e levar ele. Tá bom? Então, que Deus e a proteção dos anjos estejam conosco, né? Até amanhã, quem for assistir as lives todos os dias do Rosário, quem não quiser só assistir só as pregações, as formações sobre os anjos, está todos bem-vindos, tá bom? Então, que Deus abençoe todos nós. Deixa eu acender aqui a vela de novo para a gente finalizar aqui, né?
girar.